Se inscreva agora no canal, ative o sininho das notificações e deixe sua opinião nos comentários, porque o que vou te contar hoje é daqueles assuntos que mexem com os bastidores, com a expectativa da torcida e com o futuro do Palmeiras. Prepare-se para ouvir uma história que começa com uma contratação milionária, passa por um empréstimo que parecia ser o fim de linha e termina com uma reviravolta que pode colocar o Verdão diante de uma decisão estratégica no mercado da bola. Nada do que você imagina é simples, e cada detalhe pode mudar o rumo da próxima temporada. O Palmeiras, como todos sabem, não é apenas um clube, mas uma verdadeira potência do futebol brasileiro, e quando uma notícia desse porte surge, ela precisa ser analisada com lupa. A informação foi publicada pelo portal do Palmeirense e aponta que o lateral esquerdo Caio Paulista, jogador contratado em 2024 a peso de ouro, já tem destino certo para 2026, o retorno ao Verdão. O detalhe que chama a atenção é que o Atlético MG, clube que o recebeu por empréstimo, simplesmente não utilizou o atleta de forma efetiva, deixando claro que a permanência em Belo Horizonte não passa de uma página virada. A verdade é que a trajetória de Caio Paulista nos últimos 2 anos foi marcada por altos e baixos, promessas não cumpridas e muitas dúvidas. Quando chegou ao Palmeiras, o investimento de 3,8 milhões de dólares, algo em torno de 18,5 milhões de dólares na época, foi visto como ousado. Afinal, além da disputa direta com o São Paulo e o Fluminense, havia a pressão de entregar resultado rápido. Porém, o tempo mostrou que nem sempre o dinheiro investido é sinônimo de retorno técnico imediato. E agora, com essa volta praticamente confirmada, a grande questão é: o que Abel Ferreira vai fazer com ele? O cenário atual mostra que Caio Paulista não teve vida fácil no Atlético MG. Depois da saída de Cuca e a chegada de Jorge Sampaoli, o jogador perdeu ainda mais espaço. Foram 4 jogos sem sequer entrar em campo, uma sequência que deixa clara a falta de confiança do treinador argentino em suas qualidades. E, convenhamos, se não havia espaço para ele lá, a volta ao Palmeiras pode representar tanto uma nova chance quanto mais uma negociação à vista. É aqui que o suspense aumenta e o torcedor precisa refletir sobre o peso dessa situação. O contrato longo, válido até 2028, torna a situação ainda mais delicada. O Palmeiras não pode simplesmente ignorar o atleta, já que um patrimônio desse tamanho precisa ser aproveitado de alguma forma. E é nesse ponto que a estratégia da diretoria entra em cena. Ou Caio será reintegrado ao elenco e tentará uma reviravolta, ou será usado como moeda de troca em futuras negociações. Não existe espaço para decisões amadoras quando falamos de um clube que briga por títulos em todas as frentes. Quando olhamos para o investimento feito, fica claro que a expectativa inicial não foi atingida. Caio chegou para ser uma peça importante, mas não conseguiu conquistar a confiança da comissão técnica. A torcida, exigente e atenta, também nunca se mostrou totalmente convencida do potencial do jogador. A impressão que ficou foi a de uma contratação apressada, feita para não perder terreno no mercado, mas que acabou resultando em mais dúvidas do que soluções. Agora, porém, surge uma nova oportunidade para mudar essa narrativa. É impossível não lembrar da polêmica que envolveu sua chegada. O São Paulo tinha o jogador por empréstimo, poderia adquiri-lo em definitivo, mas desistiu no último momento. Foi nesse instante que o Palmeiras entrou em cena, pagando caro para tirá-lo do Fluminense e criar um verdadeiro enredo de bastidores. Essa disputa entre rivais deu ainda mais peso à contratação, que passou a ser vista não só como uma aposta técnica, mas também como um golpe estratégico no mercado. O tempo, no entanto, mostrou que nem sempre vencer uma disputa é o mesmo que conquistar um reforço decisivo. O curioso é que, mesmo com tantos obstáculos, Caio Paulista ainda é jovem e tem condições físicas para se reinventar.
Aos 26 anos, quando voltar ao Palmeiras, terá a chance de mostrar maturidade e provar que pode contribuir. O desafio será enorme, pois Abel Ferreira não costuma perdoar atletas que não entregam intensidade e comprometimento tático. Mas será que o português vai aceitar reintegrá-lo ao elenco ou pedirá à diretoria para buscar outro destino? É exatamente essa dúvida que mantém o torcedor preso a cada atualização dessa novela. O torcedor alviverde, acostumado a grandes conquistas nos últimos anos, sabe que não existe espaço para improvisos. O clube se tornou referência na América do Sul justamente porque planeja cada passo com inteligência. Porém, a volta de Caio Paulista pode ser vista tanto como uma solução inesperada para compor o elenco, quanto como um problema a mais para ser resolvido nos bastidores. Essa dualidade cria uma tensão interessante, que só será desvendada quando Abel e a diretoria se posicionarem oficialmente. A situação do lateral não é apenas um detalhe administrativo, mas um reflexo de como o Palmeiras lida com seus investimentos. O clube não pode se dar ao luxo de desperdiçar milhões em contratações que não dão certo. Ao mesmo tempo, precisa manter o elenco equilibrado, sem abrir mão de atletas que possam oferecer soluções inesperadas ao longo da temporada. É esse equilíbrio entre estratégia e necessidade imediata que torna cada decisão ainda mais dramática. É fundamental destacar que o retorno do jogador não significa necessariamente que ele será utilizado. Muitas vezes, atletas retornam de empréstimo apenas para serem repassados a outros clubes. Mas o fato de Caio ter contrato até 2028 faz dele uma peça que precisa ser avaliada com cuidado. Se for negociado, será que o Palmeiras consegue recuperar parte do valor investido? Ou será que a diretoria insistirá em dar mais uma chance? São perguntas que, por enquanto, permanecem sem resposta, mas que fervem nos corredores do Allianz Parque. Quando analisamos friamente, a permanência ou não de Caio Paulista pode parecer um detalhe. Mas no futebol moderno, onde cada decisão tem impacto financeiro e esportivo, não existe detalhe pequeno. Cada jogador representa uma oportunidade ou um risco, e a torcida sabe disso. Por isso, a simples confirmação de seu retorno já é suficiente para movimentar os debates, dividir opiniões e criar expectativas sobre o futuro. A volta dele pode ser tanto uma solução inesperada quanto um fardo difícil de carregar. O fato é que Caio Paulista não conseguiu se firmar em nenhum dos 3 clubes que vestiu nos últimos anos: Fluminense, São Paulo e Palmeiras. Em todos eles, deixou a sensação de que poderia entregar mais do que realmente entregou. No Atlético MG, a situação foi ainda mais complicada, já que nem oportunidades recebeu. E é justamente por isso que seu retorno ao Verdão é visto com tanta desconfiança. O torcedor se pergunta, será que agora vai? Ou será apenas mais um capítulo de uma história sem fim? A comissão técnica de Abel Ferreira terá a missão de avaliar o atleta com frieza. O português, conhecido por cobrar disciplina e intensidade, não aceita jogadores que não estejam dispostos a se sacrificar pelo coletivo. Se Caio quiser mesmo ter espaço, precisará mostrar algo que ainda não mostrou: regularidade. E talvez essa seja sua última grande chance de se provar em um clube de elite. O tempo dirá se ele terá forças para essa reinvenção. Enquanto isso, a diretoria segue atenta ao mercado. O Palmeiras já planeja reforços para 2026 e a volta de Caio pode influenciar diretamente nas próximas movimentações. Se ele for reintegrado, talvez reduza a necessidade de buscar outro lateral. Se for negociado, abrirá espaço para uma nova contratação. Em ambos os cenários, o destino do jogador impacta nas escolhas do clube. E é por isso que cada detalhe dessa história ganha proporções tão grandes. O que não dá para negar é que o Palmeiras sempre surpreende, e é justamente essa característica que transforma o clube em um gigante capaz de reinventar seus caminhos, mesmo diante de situações que parecem desfavoráveis.
Ao longo da história recente, vimos o Verdão transformar jogadores desacreditados em protagonistas. Vimos o elenco se fortalecer em momentos de crise e assistimos a comissão técnica de Abel Ferreira encontrar soluções inesperadas que mudaram completamente o destino de uma temporada. A volta de Caio Paulista pode seguir exatamente essa lógica. Ser a peça que poucos acreditam, mas que de repente se encaixa e faz diferença. O futebol, afinal, é imprevisível, e o Palmeiras gosta de escrever capítulos que surpreendem até os mais atentos analistas. É nesse espaço de incerteza que mora a expectativa, e é justamente isso que prende a atenção da torcida, que sempre espera algo grandioso vindo do clube. No fim das contas, o retorno de Caio Paulista representa muito mais do que a simples volta de um jogador. Ele simboliza os desafios de gerir um elenco milionário, de equilibrar expectativas com realidade e de transformar investimento em resultado. Para o torcedor, a grande dúvida continua no ar. Será que o Palmeiras vai insistir em Caio ou vai abrir mão de vez desse projeto? O suspense continua e cada nova informação pode mudar o rumo dessa história. Portanto, torcedor palmeirense, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar sua opinião sincera nos comentários. Você acredita que Caio Paulista merece mais uma chance no Verdão? Ou acha que o clube deve negociar o jogador e buscar alternativas no mercado? Sua participação é essencial para esse debate, que promete esquentar os bastidores do maior campeão do Brasil. Fonte da notícia, Portal do Palmeirense.